Propriedade fundamental das proporções. Nós sabemos que as proporções é uma igualdade entre as razões. Como assim, professora? Uma proporção é uma igualdade, como aqui. Aqui eu tenho uma igualdade e eu tenho aqui duas razões. Duas razões, no caso aqui, uma razão é um quociente, e um quociente é uma divisão. Se eu tenho aqui 6 por 8, 6 dividido por 8, eu tenho uma razão. Se eu tenho uma proporção, eu vou ter uma igualdade, ou seja, o que está aqui à esquerda é igual ao que está à direita. Essa divisão aqui é igual a essa divisão. Quando elas são iguais, ela se chama proporção. Então, ele está dizendo o seguinte, tem uma propriedade fundamental das proporções, que é, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Professora, não entendi nada. Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma divisão. 6 dividido por 8, é assim. 6 dividido por 8, certo? E está dizendo que essa divisão, essa razão, é igual a 9 dividido por 12. 9 dividido por 12. Vamos ver. Quando a gente diz aqui 6 dividido por 8 igual a 9 dividido por 12, nós temos dois valores que estão nos meios. No meio, quem são? O 8 e o 9. Eles são chamados de meios, certo? E esses outros dois, aqui, esse, o 6, eles estão na ponta, né? O primeiro e o último. O primeiro e o último são chamados de extremos. Ou seja, eu tenho meios e extremos. Quando ele está colocado aqui dessa forma, na forma de fração, eu vou ter 8 e 9. Esses dois aqui, eles são chamados de meios. Ok? E esses outros dois aqui, o 6 e o 12, que é o primeiro número e o último número que eu coloco, eles são chamados de extremos. Então, se a gente for observar, os extremos são 4 e 70, os meios 20 e 14, certo? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, já identificamos quem são os meios, quem são os extremos. Essa forma de colocar é essa mesma, só que aqui eu estou montado na forma de fração e aqui eu estou montado na forma horizontal, certo? Na forma horizontal, usando apenas o quociente, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu digo 4 números formam uma proporção, eu posso dizer 6, 8, 9 e 12 formam uma proporção. Se eu disser que formam uma proporção, então eu tenho que seguir essa ordem. Se eu seguir essa ordem, que ordem? 6 dividido por 8 é igual a 9 dividido por 12. Primeiro está dizendo que forma uma proporção. E uma proporção é uma igualdade entre razões. Então, eu vou colocar aqui 6 dividido por 8 igual a 9 dividido por 12. Ou eu vou colocar dessa forma, 6 dividido por 8 igual a 9 dividido por 12. Então, nós temos essas três formas aqui de representar, já estamos em três formas de representar essa proporção. Dessa forma, dizendo que forma uma proporção, dessa forma, através de frações ou através de quociente. Então, os meios e os extremos continuam sendo os mesmos. Os meios estão no meio, ó. Meios. E esses dois que são os extremos, que é o primeiro e o último número que são colocados. Então, eu tenho meios e extremos. Aí ele diz, em uma proporção, então já sabemos que a proporção é uma igualdade entre razões. A razão é um quociente, é uma divisão, aqui 6 dividido por 8. Ou aqui 6 dividido por 8 é uma razão, certo? O resultado disso aqui é chamado de razão. Então, uma proporção é essa igualdade entre duas ou mais razões. Em uma proporção, ele está dizendo que o produto é uma conta de vezes, é uma multiplicação. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, quem são os extremos aqui? 6 e 12. Quem são os meios? 8 e 9. Então, se for proporção, quando eu multiplicar 6 vezes 12 ou 8 vezes 9, tem que dar igual, certo? Quando a gente vai observar 8 vezes 9, dá 72.
E 6 vezes 12 dá 72, ou seja, 8 e 9 são os meios. Vou botar aqui de outra cor. São os meios. Aqui eu tenho uma multiplicação desses meios, então o produto dos meios é 72. E aqui eu tenho 6 e 12, que é 6 vezes 12, e aqui eu tenho o produto dos extremos. Então, eu posso dizer que 8 vezes 9 é igual a 6 vezes 12. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, porque 8 vezes 9 dá 72 e 6 vezes 9 dá 72. Então, nessa propriedade, eu faço uma multiplicação cruzada. Eu multiplico os extremos e multiplico os meios. Se derem iguais, forma uma proporção. Então, nesse caso aqui, 6, 8, 9 e 12 formam uma proporção. Isso aqui é verdadeiro. Será que essa daqui forma? Forma. Então, produto dos extremos, 4 vezes 70, tem que ser igual a 20 vezes 14. Se der igual, ele forma uma proporção. 4 vezes 70 dá 280. E 20 vezes 14 também dá 280. Então, esses dois aqui, essa igualdade forma uma proporção. Essa igualdade forma uma proporção. É uma proporção. Professora, mas pode haver números que não formam uma proporção? Pode. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu tenho aqui 2 sobre 3 é igual a 4 sobre 5. Então, você já observa aqui que ele não vai formar uma proporção. Por quê? Observe. A gente tem várias formas de descobrir. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Nessa outra propriedade, está dizendo que são iguais. Essa igualdade, essa outra fração, eles são iguais. Se são iguais, não é isso? Eles têm que ser iguais na mesma proporção. Como assim? À medida que um aumenta, que não está aumentando, o outro também tem que aumentar na mesma medida. Ou, se diminui, tem que diminuir na mesma medida. Ó, do 2 para o 4, eu aumentei 2. Ou seja, 2 vezes o dobro. 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Então, para aumentar na mesma medida, aqui também tem que ser na mesma proporção. Se aqui o numerador eu aumentei 2 vezes, o denominador também tem que aumentar 2 vezes. Ou seja, 3 vezes 12 tinha que dar o quê? 6. Então, a gente já percebe que, como aqui é 5 e não 6, ele não aumentou 2 vezes. O de cima não é o dobro do de baixo. O dobro do numerador não é o dobro do denominador. Ou seja, aqui já não forma uma proporção. Então, já identificamos isso, que não forma. Outra forma, usando a propriedade fundamental, nós dizemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ver quem são os meios. Meios, eles estão aqui, ó. Meio, então aqui são os meios, certo? E esses dois aqui são os extremos, que é o primeiro número e o último que eu coloco. Como assim, professora? Na hora de escrever, eu vou escrever 2, então 2 é o primeiro, sobre 3, igual a 4 sobre 5, e 5 é o último. Então, esse primeiro número que eu vou colocar e esse aqui, eles são os extremos. E esses outros dois são meios. Na propriedade fundamental, ele disse que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou vice-versa. Ou seja, 2 vezes 5 tem que ser igual a 3 vezes 4, que são os meios. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 2 vezes 5 dá 10. E 3 vezes 4 dá 12. Então, aqui, 10 ele é diferente de 12. Se é diferente de 12, o produto dos extremos não é igual ao produto dos meios. Se não é igual, ele diz que não forma proporção. Esses valores não formam proporção. Certo? Esses valores não formam proporção. Então, nós temos como descobrir se ele é proporção dessa forma. Então, eu tenho outras formas de descobrir se é uma proporção, se essa razão é proporção ou não. Vamos dizer que eu tenho aqui 10 sobre 30. Pronto. Certo? 10 sobre 30. E vamos dizer que eu tenho aqui 2 sobre 6. Será se forma uma proporção?
podemos identificar de várias formas. Pela propriedade fundamental, nós multiplicamos os meios e os extremos. Mas quem são os extremos? Pronto, os extremos 10 e 6. Ou seja, se eu multiplicar 10 vezes 6, tem que ser igual ao produto dos extremos. E quem são os extremos? 32. 30 vezes 2. Então, o produto dos extremos, que é 10 vezes 6, produto é vezes. Então, o produto, está dizendo que se eu multiplicar 10 vezes 6, vai ser igual a 30 vezes 2. Essa é a multiplicação cruzada. 10 vezes 6 dá 60 e 30 vezes 2 dá 60 também. Então, isso aqui forma proporção. Essa igualdade forma proporção. Ok? Então, aqui eu utilizei a propriedade fundamental, certo? Mas eu poderia identificar usando a simplificação também. Eu posso usar simplificação, certo? Vamos aqui. Se eu vou usar simplificação, é que eu posso dividir por vários números, inclusive por 10. O 30 também dá para dividir por 10. Então, 10 dividido por 10 dá 1. 30 dividido por 10 dá 3. Aqui dá para dividir por 2. O 6 também dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, aqui ele tem a mesma razão. As razões são iguais. E eu também poderia fazer dessa forma. 30 dividido 10 sobre 30, eu posso dividir também por 5. Certo? Se eu dividir por 5, 10 por 5 vai dar 2 e 30 por 5 vai dar 6, ou seja, dá igual a 2 sextos. Ou seja, eles são iguais. Ou seja, aqui ele diminuiu, de 10 diminuiu para 2. Diminuiu quantas vezes? Diminuiu 5 vezes. Por quê? Porque quando eu pego 10 e divido por 5, vai dar 2. E o 30, se eu dividir por 5, vai dar quanto? 30 dividido por 5 dá 6, ou seja, essa proporção aqui, essas razões, elas diminuíram 5. Eles são 5 vezes menor, certo? Ou seja, se for do maior para o menor, você divide. Então, são 5 vezes menor. Então, como aqui eu dividi por 5, aqui eu dividi por 5, essa fração é igual a essa outra, ou seja, forma uma proporção, certo? Ou seja, ou eu multiplico como eu fiz aqui, certo? Agora eu tenho que multiplicar pela mesma unidade, no caso aqui 2 e 2. Nesse aqui eu dividi por 5 e 5, ou seja, eu posso simplificar para descobrir, ou eu posso multiplicar, porque também se eu tivesse aqui 2 sextos, 10 30avos, o 2 para chegar em 10 eu precisei multiplicar por 5, ou seja, 5 vezes maior. 2 vezes 5 dá 10. O 6 para se transformar em 30 eu preciso multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30. Ou seja, ou eu multiplico, se for do menor para o maior, ou do maior para o menor, eu posso dividir. Então, aqui eu tenho uma proporção. E a multiplicação cruzada, que é a multiplicação dos extremos, que vai ser igual à multiplicação dos meios. Essa é a propriedade fundamental das proporções.